Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o envelhecimento do sistema nervoso central. Mas antes de começar esse assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o like nesse vídeo e procurasse vídeos no meu canal que tem relação com fisiologia, com neuroanatomia, com neurofisiologia, né? Nesse vídeo agora eu vou falar um pouco sobre neuroanatomia, eu vou citar algumas estruturas, mas eu não vou falar sobre elas especificamente, tá? Então, se você tiver interesse em saber um pouco mais de neuroanatomia, saber um pouco mais de histologia do sistema nervoso, vocês podem procurar no meu canal que tem playlists ali relacionadas a essas matérias, tá certo? Bom, pessoal, para a gente começar a pensar no envelhecimento do sistema nervoso central, a gente precisa começar pelo cérebro, tá? O cérebro é a principal estrutura, o principal órgão que está relacionado com o nosso sistema nervoso central. E o cérebro, ele tem uma proporcionalidade em peso e volume com a sua estatura, com o seu peso corporal, tá? E essa proporção, ela se mantém por um determinado tempo na nossa vida, até que ela passe, então, a perder proporcionalidade. Ou seja, depois dos 45 anos, mais ou menos, a gente começa a ter um declínio, principalmente depois dos 45 anos, do peso e do volume desse cérebro, tá? Mas antes disso, né, o nosso cérebro ele cresce, ele tem um aumento então de celularidade, né? E esse aumento de celularidade acaba aumentando o seu volume, aumenta o seu peso até os 20 anos de idade da pessoa. Depois que passa dos 20 anos, a pessoa começa a ter um declínio de volume cerebral, de peso cerebral, de 1,7% a cada década que ela tem de vida. Até os 90 anos, isso acaba se traduzindo em uma perda de 10% do peso e do volume encefálico, tá? Então, isso aí é um valor assim, extremamente importante que a gente precisa pensar. O nosso cérebro ele vai ser composto por células da glia, né, por bainha de mielina, né, por vasos sanguíneos, por neurônios. Tá? A gente tem cerca de 20 bilhões de neurônios, então são muitos neurônios presentes na massa encefálica. Né? E todo esse tecido sofre alterações no processo de senescência. Tá? Essa proporção que eu comentei com vocês, né, que o cérebro tem com relação ao nosso corpo, ela vai se mantendo à medida que o indivíduo vai envelhecendo, mas depois dos 45 anos, essa perda de peso e de volume encefálico acaba ultrapassando, né, a estatura, o peso corporal, porque a pessoa começa também a perder um pouco em estatura, começa a perder um pouco em peso corporal, tá? É lógico que isso não é um padrão exatamente para todo mundo, mas isso vai acontecer à medida que a pessoa vai passando pelo processo de senescência, né? Então, isso vai acontecer com todo mundo. Em algum momento, isso vai acabar acontecendo, tá certo? Então, essa é a primeira parte que a gente precisa entender quando a gente fala de envelhecimento, de senescência do nosso tecido nervoso, do nosso sistema nervoso central, tá certo? E aí, pessoal, a gente consegue mostrar nessa tabela esse declínio de peso e de volume encefálico à medida que o tempo vai passando. Quando a pessoa chega, né, numa idade muito avançada, ou seja, acima dos 80 anos, ela já perdeu bastante peso e bastante volume encefálico, né? E isso vai começar a acontecer por volta dos 20 a 29 anos de idade, como eu havia falado anteriormente. Bom, e aí, nesse exato momento, você deve estar se perguntando por que a pessoa perde peso do cérebro, por que ela perde volume encefálico à medida que ela vai envelhecendo. O processo de senescência, ele envolve uma perda de células, tá? Então, todo o nosso corpo acaba tendo uma redução da celularidade. E o tecido nervoso ele não ia passar ileso desse processo. Então, a gente tem sim uma perda de celularidade que vai acontecer principalmente no hipocampo, né? Ou seja, na área do nosso cérebro relacionada com a memória. Tá? Então, a gente tem uma perda muito significativa de neurônios, de tecido neuronal no hipocampo. Mas, além desse processo de perda de células, né, que é um processo muito importante para a gente ter essa diminuição de peso do cérebro, essa diminuição do volume encefálico, a gente vai pensar também que tem outras alterações que acabam auxiliando nesse processo, tá? Que vão potencializar esse processo, como é o caso do córtex ficando mais fino, né? Ele vai ficar mais delgado. Existe também uma relação disso com a perda celular? Existe, mas não é só isso que vai acontecer, porque o córtex é formado por diversas camadas, né? E essas camadas sofrem alterações que acabam diminuindo ali a grossura do córtex realmente, tá? Então o córtex vai ficar mais delgado. Além disso, em neurônios maiores, né, que são aqueles neurônios relacionados principalmente com o nosso sistema nervoso motor,
a gente tem uma perda de corpo celular, tá? Então o neurônio, o corpo celular dele, ele é chamado de pericário, né? E o pericário, nesses neurônios maiores, ele acaba diminuindo, ele tem uma retração. E essa retração do pericário de neurônios longos, de neurônios grandes, sugere para a gente que existe uma perda de atividade dessa célula, tá? Porque o pericário é o local que vai definir a atividade desse neurônio. Então, se está tendo uma retração ali, eu vou pensar que está tendo uma diminuição das organelas citoplasmáticas, né? E essa diminuição de organelas citoplasmáticas acaba me trazendo a ideia de que o metabolismo daquela célula está reduzido, tá? Então, isso aí é um ponto que a gente pode relacionar também com as perdas funcionais que vêm a partir desse processo de senescência do cérebro, tá? E além disso, você tem um aumento da população de pequenos neurônios, talvez como uma forma de compensar essa perda, né, de pericário, né, essa diminuição do pericário dos neurônios grandes. Mas esses processos eles ainda não estão completamente elucidados, né? A gente sabe o que acontece, mas a gente ainda não sabe muito bem as repercussões disso em todas as facetas, em todos os pontos. Né? Então, isso aí é um ponto também que a gente precisa pensar, porque a alteração que acontece no nosso cérebro não é só de perda de células, não é só de perda de neurônios, como a maioria das pessoas geralmente pensa. Tá? Então, existem outras alterações, principalmente, né, que vão acontecer relacionadas ao córtex cerebral. Tá? Então, a substância cinzenta vai sofrer muito com esse processo. Tá? Essa retração do pericário, por exemplo, de neurônios longos, né, de neurônios grandes, diminui bastante a sua substância cinzenta, né? Então, essa diminuição de substância cinzenta, ela traz para a gente uma funcionalidade reduzida, tá? E lembrar que a perda de células, né, a perda de celularidade que acontece no hipocampo, ela acaba trazendo, né, para o idoso uma perda de funcionalidade quando a gente pensa na memória, principalmente quando ele vai tentar estabelecer memórias de longo prazo, né? O hipocampo é muito importante para esse processamento e com uma diminuição de celularidade do hipocampo a gente acaba perdendo um pouco dessa funcionalidade, tá? É algo que faz parte sim da senescência, mas a gente sempre tem que tomar muito cuidado para a gente não assumir que aquela situação, né, que aquela perda de memória do paciente é só relacionada ao processo de envelhecimento. Tá? Às vezes isso pode sim ser um prelúdio de um processo patológico, a gente precisa saber olhar isso muito bem e avaliar isso muito bem com todos os aspectos clínicos que a gente conseguiu coletar desse paciente. Bom, e pensando então no processo de senescência que acontece no cérebro, a gente precisa entender que essas alterações, elas são alterações adversas, são alterações que vão trazer para essa pessoa um declínio funcional importante. Então, o nosso cérebro ele possui alguns mecanismos, né, que fazem com que essa pessoa não perca realmente a funcionalidade dela tão rapidamente como a gente pode imaginar que aconteceria com uma perda de peso cerebral tão grande quanto acontece com todos nós. Tá? Então, o nosso cérebro ele possui vários mecanismos de redundância, né? Mecanismos esses que vão fazer com que, se eu perdi a funcionalidade, se eu tive uma lesão, um dano em um local específico, eu tenho outros neurônios capazes de fazer o mesmo processo, capazes de fazer a mesma sinapse, tá? Então, o nosso cérebro ele possui sim uma certa redundância. É só a gente pensar que um neurônio que está presente lá no seu córtex, ele vai receber cerca de 600 sinapses diferentes, tá? De locais diferentes, de neurônios diferentes, e às vezes trazendo inclusive a mesma informação, tá? Então esse é um ponto também que dá uma protegida na nossa funcionalidade, quando a gente está pensando no envelhecimento cerebral, tá? Além disso, a gente tem alguns outros mecanismos, né? Que são mecanismos compensadores, que vão fazer com que a gente tenha um certo reparo de lesões ali que acontecem, né? A gente sabe que não tem tanta neuroplasticidade assim, acontece, mas não tem tanta neuroplasticidade assim, mas os mecanismos compensadores eles acabam ajudando um pouco, tá, nesse processo também, para evitar um declínio funcional tão rápido, né? Então acaba compensando esse processo. E a própria neuroplasticidade, que ela vai fazer com que a gente faça, com que a gente refaça, né, sinapses que antes já existiam e que pararam de existir, né, um caminho neuronal que parou de existir por alguma perda, de tecido, né? Então uma lesão tecidual realmente, tá? E aí a gente acaba conseguindo fazer com que a gente mantenha, então, por exemplo, a capacidade intelectual, né? E também a capacidade verbal, né? A gente consegue se comunicar, né? Em média, né? As pessoas, elas mantêm a capacidade intelectual delas até os 80 anos de idade. E a gente sabe que isso não é um padrão para todo mundo, né? Tem pessoas que declinam
a parte intelectual antes, e tem pessoas que nem declinam a parte intelectual e que vivem até 100 anos de idade, 120, né? Tem pessoas que vivem muito e que acabam mantendo a capacidade intelectual muito bem, tá? É porque essas questões todas que eu estou comentando, né, do processo de senescência do cérebro, elas vão sim sofrer efeitos externos, né? Então, o estilo de vida da pessoa, a alimentação, né, as coisas que ela faz realmente para exercitar seu cérebro, né? Então, são vários fatores que acabam alterando também essa expressão gênica relacionada à senescência, tá? Então, também é um ponto importante da gente pensar. A habilidade verbal, ela vai ficar ali até em torno de 70 anos intacta, tá? E aí a gente tem áreas específicas do nosso cérebro que estão relacionadas com a linguagem, né? Como é o caso da área de Broca, da área de Wernicke, e essas áreas, elas estão relacionadas ali com o córtex cerebral, né? E a gente perder volume cortical, a gente perder celularidade cortical, acaba sim afetando, né? Acarretando em perda de funcionalidade da área de Broca e da área de Wernicke, mas isso também não é uma regra, tá? As pessoas vão ter situações diferentes relacionadas a isso. Existem pessoas que acabam tendo quadros de afasia, né, quando vão envelhecendo, e tem outras pessoas que não vão ter nenhuma perda de entendimento da linguagem, nem de expressão da linguagem, tá? Mas isso é um processo que pode acontecer sim, decorrente da senescência, ou seja, decorrente do envelhecimento. Bom, e além de todas essas alterações que eu citei anteriormente, é importante a gente entender que existem outras alterações que também vão acontecer no processo de envelhecimento cerebral. Uma delas é a presença muito grande de lipofuscina. Quando a gente vai olhar numa lâmina, por exemplo, a gente vai testar uma lâmina de tecido nervoso que veio de uma pessoa com uma senilidade avançada, né? Ou com uma senescência, né, melhor dizendo, avançada, a gente vai encontrar muita lipofuscina. O que isso quer dizer? Isso significa que está tendo muita morte celular naquele tecido, tá? A lipofuscina, ela é um ótimo marcador de morte celular. Então, a gente vê que é um tecido que está tendo muita morte celular, tá? Além disso, a gente tem um acúmulo, né, de depósitos amiloides, principalmente nos vasos sanguíneos e nas células em geral, né? Nas células da glia, nos próprios neurônios, a gente tem um depósito amiloide acontecendo, tá? Além disso, tem a formação de placas senis e também os emaranhados de fibrinolisina. As placas senis e os emaranhados de fibrinolisina costumam estar relacionados com a patologia, né, a doença de Alzheimer, né? Mas nas outras pessoas que estão no processo de envelhecimento e que não têm nenhuma demência, não têm nenhum declínio patológico, né, da sua funcionalidade cerebral, elas acabam tendo também essa formação de placas senis e de depósitos de emaranhados de fibrinolisina, tá? Isso também pode acontecer num cérebro sadio, mas isso costuma ser um marcador importante aí de doença de Alzheimer. Inclusive, a gente consegue testar, né, o líquor, né, o líquido cefalorraquidiano, para ver resquícios, para ver algumas pistas, né, da presença dessas placas ou desses emaranhados, tá? É uma forma, inclusive, da gente detectar, né, a doença de Alzheimer, né, o mal de Alzheimer, mas não é tão utilizado assim como poderia, tá? Mas assim, a gente encontra essas alterações também no cérebro, tá? Então, além de todas as outras alterações que eu comentei, existem essas outras também que fazem parte do processo de senescência, marcando, né, principalmente a ideia de que não é só uma perda neuronal, não é só uma perda de quantidade de neurônios que acontece no processo de senescência, né? Bom, e além das alterações que acontecem, que são chamadas de morfofuncionais, a gente vai pensar agora nas alterações que são químicas, tá? Porque existem alterações na dinâmica dos neurotransmissores que estão presentes no nosso sistema nervoso central. Alguns neurotransmissores ou moléculas relacionadas a esses neurotransmissores vão estar reduzidos no processo de envelhecimento e outros vão estar aumentados nesse processo de envelhecimento, tá? Aqueles que vão estar reduzidos são, por exemplo, o GABA, né, a serotonina, a própria acetilcolina e os receptores para acetilcolina, né, que são os receptores muscarínicos, também vão estar reduzidos, né? Isso, inclusive, traz para a gente muitas ideias importantes relacionadas, inclusive, ao sistema nervoso autônomo, né? Porque a gente sabe que a acetilcolina ela é muito importante para o sistema nervoso autônomo parasimpático, né? Então, a pessoa idosa ela tende a ter uma hipoativação do parasimpático por conta dessa redução dos neurotransmissores acetilcolina e também dos receptores muscarínicos, né? Uma perda de sensibilidade desses receptores, inclusive, né? E além disso, as catecolaminas também vão estar reduzidas e a gente vai ver também depois algo relacionado a isso quando a gente falar dos núcleos da base,
tá? E além disso, né, aqueles que vão ter aumento da sua atividade é, por exemplo, a norepinefrina. A norepinefrina ela vai aumentar por quê? A gente vai encontrar no idoso um quadro de hiperativação do sistema nervoso autônomo simpático, né? E aí essa hiperativação do simpático vai trazer diversas situações possíveis para esse idoso, né? Então, ele vai ter essa alteração do sistema nervoso autônomo que acarreta, então, na neurorregulação, né? E aí a neurorregulação, ela está relacionada com diversos sistemas, né? O nosso sistema imunológico está relacionado com isso, o nosso sistema, né, do trato gastrointestinal está relacionado com isso, né? E aí quando a gente estuda esses outros sistemas no contexto do envelhecimento, no contexto da senescência, a gente consegue observar, né, esses efeitos causados aí pela hiperativação do simpático. Por exemplo, o trato gastrointestinal, ele vai ser inibido, né? A sua motilidade, por exemplo, a sua secreção de muco, por exemplo, vai ser inibida pela ação do sistema nervoso autônomo simpático, né? Enquanto que o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele traria para esse trato gastrointestinal um maior funcionamento, né? Ele seria mais ativado. Então, o trato gastrointestinal no idoso, ele está hipoativo por conta dessa hiperativação do simpático. Então, é só um dos exemplos que eu posso dar relacionados, então, a essa mudança, né, de dinâmica de neurotransmissores. No caso, a norepinefrina vai aumentar e vai trazer para a gente esse efeito, né? E, além disso, existe um aumento da atividade, né, das monoaminoxidases, né? Então, as monoaminas são neurotransmissores muito importantes, né? E você aumentar uma enzima que quebra as monoaminas traz também uma perda funcional, né? Acarreta em um efeito funcional muito importante. Tá certo? E além disso, é importante a gente pensar também no que vai acontecer com os núcleos da base no processo de envelhecimento, né? Os núcleos da base são estruturas extremamente importantes, né, de acúmulo de corpos de neurônio na base do telencéfalo, né, e que vão fazer diversas funções. O principal núcleo da base, ou o principal grupo de núcleos da base que a gente tem, que a gente vai falar muito relacionado ao envelhecimento, é o estriado. O estriado é formado pelo putame e pelo globo pálido, né? Estão relacionados com a contração muscular apendicular, estão relacionados com o tônus muscular, inclusive, principalmente com esse tônus muscular, né? E com a regulação dos movimentos, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente tem o processo de envelhecimento, o processo de senescência, a gente tem uma diminuição dos neurônios presentes, né, nesses núcleos da base, inclusive diminuindo os próprios núcleos da base realmente, né? E além disso, a gente pode ter um acometimento de fibras que são muito importantes para o funcionamento do estriado, que são as fibras chamadas de nigroestriatais. O que são as fibras nigroestriatais? São as fibras que partem da substância negra do mesencéfalo e vão ativar, né? Vão mandar alguma informação para o estriado, né? Essas fibras, elas são fibras dopaminérgicas, elas utilizam a dopamina, e a dopamina no idoso está reduzida também, da mesma forma, tá? Além do fato dessa dopamina estar reduzida, o que vai atrapalhar a comunicação das fibras nigroestriatais entre mesencéfalo e estriado, né, entre putame e globo pálido, que vai diminuir então a funcionalidade, né, desses núcleos da base, a gente pode ter também no idoso um quadro de perda de celularidade no mesencéfalo, que pode inclusive estar associado ali com a perda de atividade, né, das fibras nigroestriatais. Quando a pessoa tem um acometimento relacionado a isso, ela pode ter alguns quadros relacionados ao parkinsonismo, tá? A própria doença de Parkinson, mas também outros acometimentos relacionados ao tônus muscular que podem acontecer mediante, então, essa perda de celularidade do mesencéfalo, essa perda de dopamina, né, essa diminuição da dopamina que passaria pelas fibras nigroestriatais. Então, a gente acaba tendo uma perda de funcionalidade que traz lentidão de movimento, tremores essenciais, o próprio parkinsonismo, né, que está relacionado com esse processo. E se for um processo mais de senilidade, ou seja, um processo mais patológico, neurodegenerativo, aí a gente vai pensar em doença de Parkinson, tá? Então, quando a gente pensa em núcleos da base, a gente também tem que fazer um manejo muito importante do que a gente considera senescência e o que a gente considera senilidade nesse caso, tá certo? Porque a diferença é muito importante, a gente tem que aplicar isso sempre, porque as características clínicas que o paciente vai demonstrar para a gente na hora que a gente estiver atendendo vão predizer, vão dizer para a gente do que a gente está tratando, né? Se a gente está tratando de um paciente que está passando pelo processo de senescência e o acometimento da senescência dele foi relacionado aos núcleos da base,
ou se a gente está pensando num paciente que já está desenvolvendo uma doença neurodegenerativa, que está realmente no processo de doença de Parkinson, tá? E aí a gente tem que fazer essa diferenciação. Óbvio que não é só não é só esse acometimento que pode acontecer, né, que a gente vai ter que diferenciar na hora de fazer o exame clínico, na hora de fazer a anamnese, mas é muito importante a gente pensar porque existe uma relação muito grande entre essas fibras nigroestriatais, o mesencéfalo, né, o próprio tecido do mesencéfalo, substância negra, e o estriado, né, que é a junção de globo pálido e putame, tá certo? Pessoal, isso era tudo que eu queria conversar com vocês hoje, né? Esse vídeo, ele fala bastante, né, de aspectos da neuroanatomia, então eu quero reforçar, né, que se você tiver alguma dúvida relacionada à neuroanatomia, busque na playlist, né, do meu canal, que tem toda a parte de neuroanatomia. Eu falei de toda a matéria de neuroanatomia nesse canal. Tem mais de 100 vídeos relacionados à fisiologia humana, à anatomia humana, histologia, imunologia, tá? Que eu postei nesse canal já tem 1 ano e meio que eu estou fazendo esse canal, e eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos que eu vou postar, porque eu vou continuar postando os vídeos à medida que eu for passando, então, durante o curso da medicina, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.